que significa nós dizermos que cremos que Jesus é o Cristo? Ou seja, o que significa nós dizermos que Jesus é o Messias? Qual era a expectativa que os discípulos de Jesus tinham em cima dele? A expectativa que os profetas passaram acerca do Messias era que um descendente de Davi, ou seja, um homem da linhagem de Davi, viria e estabeleceria um reino na cidade de Jerusalém, no Monte Sião. Um filho de Davi iria construir um templo no Monte Sião, e iria se assentar no trono de Davi, e iria estabelecer um reino de paz e justiça na terra. Essa era a expectativa que os profetas transmitiram. Um descendente de Davi vindo, se assentando no trono de Davi, estabelecendo um reino de paz na terra. É isso que o anjo fala para a mãe de Jesus, quando ele está nascendo. Fala: o seu filho herdará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Jacó eternamente. Ou seja, o seu filho é aquele que os profetas prometeram. E quando Jesus está entrando em Jerusalém na sua jumentinha, as pessoas começam a abençoar ele e dizem uma frase muito interessante, falando assim: bendito é o reino vindouro de Davi. Ou seja, as pessoas pensaram, o reino do Cristo, ou seja, o reino do descendente de Davi chegou, ou seja, agora chegou o tempo de justiça na terra, chegou o tempo do Messias. É isso que os judeus da época de Jesus estavam esperando. Um descendente de Davi ungido queria estabelecer uma monarquia eterna, e esse reino não seria só sobre Israel, mas seria sobre todas as nações. Como Isaías 2 fala, as nações irão subir a Jerusalém e irão aprender sobre a paz, irão aprender a converter suas armas em material de arado. Ou seja, o Messias iria ensinar as nações a não guerrear mais entre elas. E a expectativa dos discípulos de Jesus também estava que esse filho de Davi seria aquele que iria ressuscitar os mortos. Por isso que Pedro fala: Senhor, para quem mais iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outras palavras, Pedro estava falando assim: Senhor, para quem mais iremos nós, se naquele dia você tem autoridade para decidir quem vai herdar a vida eterna e quem vai herdar o fogo eterno, ou seja, o juízo eterno? Então a expectativa deles também estava em que esse filho de Davi foi ungido por Deus para ressuscitar os mortos, porque assim como o próprio Jesus fala em João 5, como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu a vida ao Filho, ou seja, o Filho concede a vida eterna a todo aquele que quer. Ou seja, a expectativa que os discípulos de Jesus tinham é que naquele dia esse filho de Davi ia ressuscitar muitos para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Por isso que essa era a expectativa que eles tinham. Por isso que Pedro falou: Senhor, eu creio que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa era a expectativa que os judeus tinham em cima do Cristo. É isso que João Batista fala: aquele que vem após mim tem uma pá em sua mão, irá juntar os justos no celeiro da vida eterna, irá juntar os ímpios para o fogo eterno. Então a expectativa em cima do Cristo era: um filho de Davi virá estabelecer um reino aqui na terra, e irá renovar toda a criação de Deus como o último Adão, irá, como ele falou, é o tempo da restauração de todas as coisas, assim como Atos 3 fala, os céus hão de conter ele até o tempo da restauração de todas as coisas. Então a expectativa em cima do Cristo era: esse homem que é o descendente de Abraão, que é o descendente de Judá, que é o descendente de Davi, vai restaurar a criação de Deus e vai deixar tudo, e vai fazer tudo convergir nos céus e na terra em sua pessoa. Essa era a expectativa que os judeus tinham em cima de Cristo. Por isso o motivo os discípulos largaram tudo para seguir esse filho de Davi.